Olá pessoal, boa noite. Como eu já vinha falando durante toda a semana, a expectativa não é só de quem está em casa não, é nossa também para falar sobre um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. No nosso estado não há dúvidas que esse é o maior clássico, um dos maiores do Nordeste e também já foi apontado como o maior do interior do Brasil, né? Sendo comparado inclusive a Ponte Preta e Guarani, né? O derby lá de Campinas. Mas para falar sobre esse assunto a gente teria que trazer justamente pessoas que já viveram muito, né, esse clássico, não só dentro como fora de campo, hoje sem bater bola, mas com muita história para contar, recebendo aqui três figuras da história desse clássico. Paulinho, ex-jogador do Campinense, o Mano, ex-jogador do 13, esse aqui ao meu lado, o Valério, né, que jogou nas duas equipes e com certeza a gente vai ter um grande programa hoje, não só em tempo, mas também em muita história, muita informação. Vou dar primeira vez você aqui, né, Paulinho? Primeira vez, então, boa noite é para você de início, para falar um pouco sobre o que é o clássico. Queria que você definisse um pouco o que é o clássico para você, não o clássico necessariamente de hoje, mas aquele que você viveu durante vários anos. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, companheiro, boa noite, ouvinte da TV Itararé. E o que nós vemos hoje no clássico 13 Campinense, como já é dito em toda a imprensa nacional, que nós somos o 9º clássico do Brasil. Por quê? Porque o 13 Campinense são duas equipes de grande categoria em nossa estado da Paraíba. O que deixava e estava deixando de ser um grande clássico de 13 Campinense era aquela questão das torcidas. Porque joguei muitos clássicos, ganhei muitos, também perdi muitos. E a gente sentia o prazer, sentia aquele orgulho quando a gente olhava de um lado a torcida do 13 com aquelas suas bandeiras Tocha, Guga. Do outro lado, a gente olhava a Torinha, a Tora, aquele grande clássico, tanto no PV como no Municipal. Então, hoje eu fiquei mais ou menos um pouco, assim, gratificado em ver um clássico, um 13 Campinense, com duas torcidas. Pense como era triste, 13 Campinense, só uma torcida. Campinense 13, só outra torcida. Então, isso, companheiros, é o que a gente diz, tem que acabar. A gente não pode deixar o jogo e tirar o trigo. A gente tem que deixar o trigo e levar o jogo, porque o mais importante é isso, que alguém raciocinou e alguém viu que tem que fazer os torcedores, quem não prestar, sai e dá vaga àquele. Porque é gostoso, quando você olha para um canto, olha para outro, vê aquele povo gritando, o sangue ferve. É a diferença que faz. E uma coisa que se dia muito, né? O Campinense, quando ia jogar, o cara dizia que o time do Campinense era um time altamente drogado. Aí o cara disse, como? Jogar 13 Campinense em cima da mesa, um bicho de R$500. O 13 do outro lado. Pô, eu vou ficar um bicho. Salário então, em dia. O salário em dia, o bicho eu dizia logo, esse aqui é meu, ninguém toma. Quando eu entrava, se você vai ver algumas fotos, quando eu entrava com uma cara tão feia, o cara pensava que eu era um monstro. Mas eu não estava nem pensando mais no clássico, eu estava pensando no bicho que a gente ganhava. Agora, dentro de campo, acabou o jogo, todos nós somos amigos, porque nós era profissional e hoje também eu digo, 13 campinenses jogando, Campinense jogando, eu sou raposeiro, 3 jogando com o time, eu torço pelo 13, porque eu torço pela cidade de Campina Grande, pelo nosso estado. Mano, prazer tê-lo aqui também, né? Mais uma vez, mas agora para falar sobre esse importante clássico esse que você também jogou por muito tempo, né? Boa noite. Boa noite, amigo Paulinho, Valério, Rovares, ouvinte da Itararé. É um prazer imenso estar aqui para participar de uma história de 13 Campinense, na qual fiz parte no ano de 83. Eu tive o privilégio de participar daquele grupo que foi tricampeão. Então, eu vejo que participei jogando futebol profissional em outros centros, mas aqui em Campina Grande, a praia de Campina Grande é 13 Campinense. Pode os dois clubes estarem com a cadência maior do que o outro, um estando bem, como o 13 hoje está bem na tabela, o Campinense está em 7º ou 8º lugar, mas é clássico. E clássico, a rivalidade é muito grande. Infelizmente, hoje eu vi algumas pessoas falando que o 13 era favorito. Não tem favoritismo no clássico aqui de Campina Grande. Eu fui diretor do Museu do Futebol e cheguei a ter o conhecimento de toda a história do futebol aqui da Paraíba, de Campina Grande, da chegada da primeira bola. Então, eu aprendi muita coisa, entendo conhecimento de ver a história de 13 de Campinense e de outras equipes. Tive o prazer de participar de um grupo, de uma equipe que o 13 tinha,
há 30 anos atrás, pessoas que faziam parte da diretoria, pessoas sérias, como hoje tem. Então, assim, eu espero que, como o Paulinho, nosso amigo, falou, antes não existia aquela briga dentro de campo para ganhar o jogo, porque as próprias torcidas, elas era um fanatismo. Eu motivava, para que a decisão fosse só ali em campo. Eu conheci muitos torcedores do 13 que, no momento que Rocha ou Tatá, qualquer jogadores que fazia gol, no outro dia ele ia lá no clube, presenteava o cara com um bicho, os caras às vezes, fora o bicho que você tinha no clube. Então tem que resgatar essas coisas, porque, como foi frisado aqui, 13 Campinense é um dos maiores clássicos do interior. Então eu acho que a partir de agora, através de vocês da imprensa, vai se abrir esse espaço de... às vezes a gente fica triste quando vê uma notícia, torcedor do 13 matou o torcedor do Campinense, e infelizmente isso não pode existir, essa rivalidade. Então eu espero que agora, como vocês estão dando esse apoio, as próprias diretorias dos dois clubes, possamos ver dentro de campo aquela rivalidade, e quando sair, como o Paulinho falou, eu jogava no 13, quando saía era amigo de Dão, de Alfredo Santos, de tantos outros. Então isso é muito interessante, porque a sua história não só é quando você está jogando só pelo 13, amanhã ou depois você pode jogar pelo Campinense, como o Valério jogou em 2 equipes. Então você tem que construir um laço de amizade. Então eu torço muito para que... Há muito tempo que eu não vou a campo, porque infelizmente acontecem essas coisas, aí você quer ir, seus filhos querem ir. Então assim, você fica com medo, né, de chegar. E hoje a coisa está um pouco mais... Eu não sou muito de parabenizar, mas eu passo todos os dias ali perto do Amigão, está com outra cara, eu não vi por dentro, mas está com outra estrutura. E o clássico tem outra cara, assim como o Amigão está tendo outra cara. Está tendo outra cara, então... Pelo menos é outra cara diferente dessas dos últimos anos. Né? Dos últimos anos, porque infelizmente é difícil a gente que viveu dentro do campo, você jogar só com a torcida adversária ou a sua, então perde a graça. Então esperamos que tudo isso possa mudar. Com certeza. Aí você tocou nesse assunto aí, a questão do profissional. O Valério viveu isso aí na pele, né? De jogar no Campinense, jogar no 13, né, Valério? Um prazer tê-lo aqui. Né? A gente fazia um tempo que a gente não se via, né? O cabelo cresceu um pouquinho, dá para ver aqui. Né? Deu uma crescida no cabelo aí. Mas o Valério sentiu isso daí e sabe o peso que tem um clássico, né? Como é que foi viver esses dois lados aí, Valério? Boa noite. Boa noite, Valério. Boa noite, Mano. E boa noite, Paulinho. Paulinho é uma pessoa que... Ele foi a porta para que eu vinha realizar o meu sonho como atleta profissional de futebol. Tudo o que eu fiz, né, as glórias, as conquistas que eu tive nos gramados, foi por causa desse rapaz aqui, do Paulinho, né, este jovem Paulinho. Quero de público agradecer primeiro a Deus e a ele por ter me abençoado, que eu cheguei na casa de Paulinho 6 da manhã, ele mandou chegar de 7h30 da manhã, cheguei cedo na casa dele, para ir até o Primo Leme, para ele me apresentar, pedir um Cangola, para eu ser um jogador profissional. Antigamente era muito difícil você chegar até o profissionalismo, porque se você passasse na peneira dos júniores... Já era difícil, já era difícil, muito jogador. Até para peladeiro, para jogar em pelada no time titular, na pelada, era difícil. E imagina você fazer um coletivo com um profissional. E ali eu cheguei na casa de Paulinho cedo da manhã, para ele me apresentar, pedir um Cangulo, meu primeiro treinador. Isso aí é ansioso, nem dormir à noite, porque a gente tem uma história. Quando o jogador da terra, ele cresce vendo 13 Campinense, ele sabe a responsabilidade de chegar e realizar aquele sonho. Né? E futebol é dom, futebol é um dom. E aí eu tive essa oportunidade de chegar logo cedo na casa de Paulinho, e aí eu fui apresentado a Paulinho, e Paulinho me apresentou a pedir um Cangulo. Nem dormi à noite, quando cheguei lá e pensei que ia botar minha chuteirinha para treinar. Tinha um rolo lá, a gente estava fazendo um campinho, e eu estava com enxada, e o primeiro treinamento com bola foi essa, enxada e um rolo ajeitando o campo. Mas quero agradecer em público aqui a essa vida que é o Paulinho. Muito obrigado, Paulinho, por tudo que você fez na minha vida. Viu? Muito obrigado mesmo. A minha carreira eu devo a esse rapaz aqui, a Paulinho, por ter abrido essas portas para mim e viver o clássico 13 Campinense. Eu passei 4 anos no Campinense, ganhei 3 títulos, 2 profissional e 1 como amador. E depois fui jogar no 13, fui mais 5 anos, 97, 98, 99, 2003, 2004 no 13. Realizei um sonho, que era ter a responsabilidade de jogar nessas duas potências do futebol do Nordeste, que é 13 Campinense. Nós vivemos isso, sabemos que
Hoje em dia tá mais fácil. Antigamente, no nosso tempo, ganhava pouco e tinha jogador. Hoje, se ganha muito, tem um dinheiro, o jogador está acabado. O jogador está feio, jogador. Infelizmente, porque não se investe em base, né? A base, foi a última entrevista que eu dei na Itararé, a base ela é fundamental. Quando o cara saía para ver um jogador, ela era de Santa Rosa. Vamos ver, 13 Campinense, rapaz, o cara era conhecido e sabia a responsabilidade. A identidade com o time, né? O vizinho cobrava, né? O parente cobrava. A importância de você receber o seu salário era o mínimo. A importância era você vestir a camisa e estar naquele momento jogando clássico. Hoje não, hoje o jogador não está nem aí. Eu sou sincero a dizer, eu vou falar como torcedor hoje, De qual? Não, eu torço pelos dois. Eu torço pelo patrimônio de 13 Campinense. Porque é muito fácil você pegar o 13, dizer que é 13 anos, você pegar a Raposa, dizer que é raposeiro, e depois no final deixar seu mandato e quem vem que fecha as portas. Quem é isso? Quem é 13 anos? Quem é raposeiro para fazer isso? A base está lá morta, não tem ninguém, não tem um ex-jogador, não tem ninguém para dizer assim, esse jogador é bom, vamos preparar esse jogador para viver esse momento. Hoje não tem mais isso, não. O jogador, todo jogador... Eu falo assim, a minha opinião, depois que inventaram o tá da pedalada, o futebol brasileiro está acabado. O futebol brasileiro acabou. Mas viver o clássico, como eu vivi nesses dois lados, é importante. Eu lembro em 99, que até joguei em um clássico, que a gente estava fazendo a quartinha, ia ser a quartinha, ganhando do Campinense 3 vezes seguidas. E o favoritismo era o nosso. E chegamos e tomamos de 3-1. Quer dizer, do Campinense. Quer dizer, num clássico não há favorito. Agora eu volto a dizer, o futebol da Paraíba precisa rever os conceitos para que volta ao clássico que era casa cheia. E a mentalidade. Antigamente, se morria jogador, torcedor em campo, era pelo infarte da partida. Não era por morte, não. Hoje pela emoção, né? Pela emoção. Pelo Hoje não. Assim, da emoção. Hoje não. O futebol está feio. O futebol está feio. Eu, com todo respeito, a todo raposeiro, e eu acho que de grandeza falar. O futebol está feio, mas está feio, meu filme da Paraíba está feio, mas falta base, fundamento. Jogador tão subindo profissional sem nada. Aí quando vai ver um jogo desse, você não vê nada. Você que conhece o jogador, vê o jogador, fundamento. O Campinense não tem posse de bola, o Campinense não tem nada. Eu respeito, o Campinense não tem nada. Não tem nada. Esse time é um time de pelada. Eu não posso nem comparar com um time de pelada, porque pelada ele tem boa vontade, ele vai, tem alguma coisa, ele tem alguma base. Eu saí da pelada, eu sei como é que é. O jogador pelado tem gosto, tem vontade. Eu não posso nem considerar o time do Campinense como um time de pelada, com todo respeito. Eu sou realista e sou verdadeiro no que eu vou falar. São tempos diferentes também, né? Tempo diferente. Infelizmente, essa falta da identidade hoje, não é só na trabalho na base, né? Isso é um mal hoje que assola o futebol brasileiro. Infelizmente. Mas quem tem base um pouquinho, sai na frente. Mas os outros estados, você, a partir de Pernambuco, nas preliminares, tem jogos de juniores, tem jogos de juvenil e tem o aspirante. Em todo o estado, a partir de Recife, Salvador, tem esse jogo nas preliminares. E aqui, há 30 anos, acabou. Não existe mais isso. Como Valério frisou uma coisa muito certa. Me diga hoje qual o jogador de Campina Grande que é titular do 13 do Campinense. Talvez Técio. O Alisson, o 13 ainda. Mas não existe nenhum jogador. Muito mais, às vezes, por necessidade do que por opção, né? Do treinador dizer assim, eu vou dar uma força aqui, o cara tem a... Mas porque os clubes aqui eles são formados para viver 4 meses durante o campeonato, depois acaba. Então, deveriam trabalhar a base. Como saiu você, saiu Suélio, saiu Paulinho, tantos outros que foram base, aqueles caras que começaram nos clubes, né? No tempo que eu cheguei no 13, quem tomava conta da base era Dario. O Dario revelou muita gente e hoje não é valorizado nos clubes. E nós estamos perdendo, só quem perde é a Paraíba. Você vê o Hulk já de seleção brasileira, você vê o Marcelinho. Mas eu digo a você, eu já fiz um questionário uma vez falando sobre isso. Hulk, para estourar, ele teve que ir para o Vitória, Sueli teve que ir para o Matsubara, todos esses atletas que são de Campina Grande, Reinaldo, esses caras teve que... Porque não sai diretamente daqui vendido para os clubes. Tem que ir para outros estados vizinhos, porque às vezes se comenta, não, porque eles não têm esse interesse, porque é um trabalho de paciência. Você trabalha um garoto 4 ou 5 anos e depois para quando ele chegar no profissional. Mas às vezes quando ele chega no profissional, ele não é valorizado, ele joga 2 partidas, aí queima o garoto, porque estão querendo que ele... Agora, assim, eu falo hoje, na mulher de hoje, vai domingo no Clássico, qual jogador de Campina Grande que é titular de 13 ao Campinense? Essa é uma cobrança que a gente faz aqui diária, né? E é um assunto que requer, eu acho que até muito tempo para a gente debater, que é essa questão de base, que infelizmente ainda não é levada a sério, e também o torcedor ele tem culpa nisso aí em parte também, né? Porque ele espera tudo de imediato, né? Não tem paciência com o jogador da terra, Alvares, né? É uma situação complicada. Profissionais à altura como técnico aqui em Campina Grande, a gente
teve Zé Lima, que foi história no 13 do Campinense, a gente tem um cara como o Suélio, a gente tem o próprio Valério e tantos outros que jogou futebol que conhece. Às vezes está ali administrando um clube, um cara que não jogou, não tem iniciativa, não sabe nem formar um trabalho dentro de campo. Não tem jogada ensaiada, não tem um trabalho técnico, você não tem nada, você não tem... Então, quando a gente vai para o campo, por isso que é difícil, eu prefiro estar na televisão, porque eu fico criticando mesmo, de que ir no campo, porque você sai com a cabeça inchada, você viveu ali dentro. Eu, como sou mais antigo do que vocês, né? Eu me lembro bem que a gente colocava 30 meninos, de 30 meninos trazia 10. E uma coisa, como você acabou de dizer, a coisa mais importante, 13 Campinense, obrigação de jogar Raposinha e Trezinho. Quando eu fui fazer a minha primeira partida como profissional, eu não tinha mais medo de torcida não, porque eu estava acostumado com aquele público ali. Eu só via uma coisa, a bola, o jogador e pensando no meu bicho. E a outra coisa, não é só você fazer a base, não é só fazer isso. Hoje, tem que ter estrutura, hoje você bota o menino para ir treinar, o menino não tem um meião, não tem uma chuteira, não tem nada, o menino chega lá. Na minha época não, a gente tinha o material que tinha no profissional, tinha no juvenil. A alimentação. E ainda mais, viu? Toda quinzena, era um salário mínimo para cada jogador, toda quinzena. Banco mercantil, que eu acho que nenhum de vocês conhece o banco mercantil, mas a gente recebia no cheque 1,16 a gente recebia. Então, você viu o menino ter o prazer de pegar essa camisa e vestir. Mas hoje, o menino não sabe nada. Você bota um menino, a gente olha, menino que tem futuro, mas você queima ele. O que e outra coisa, viu, Paulinho? Outra coisa. A gente está falando aqui sobre... Até eu acho interessante, né, de certa forma, um desabafo, né, de jogadores que veem hoje as situações dos clubes, né, aqui, e que saíram de uma base que, na época, dava-se essa estrutura porque se via futuro nisso, né? Se via futuro nisso. Se via que era realmente base, né? Era um dos pilares. E outra coisa... infelizmente os times daqui, quando a gente recebe jogadores de fora, não é moleque não, a gente vê jogador de 25, 26, 30 anos, quando leva um grito da torcida, né, o cara já treme. Por quê? Porque sai de time de empresário, né, só sai de time que não tem identidade com torcida. Indicações, né, o cara tá um ano parado. Então às vezes o próprio, não é só o moleque que sente não, o próprio jogador mais experiente, ele acaba sentindo em muitos momentos porque não passou por esse processo, né, que o Paulinho falou. Mas a gente tem muita história aqui para contar, vamos dar uma passada rapidinho aqui primeiro nas arbitragens, né, para esse final de semana, inclusive passando pela do 13, que a gente vai falar, e do Campinense, do jogo do domingo. Teremos CSP e Lucena no Almeidão, Renan Roberto, Jackson Reis e Vladimir Mendes. Jogo amanhã às 4 horas, no sábado, esse jogo aí da sexta rodada do Campeonato Paraibano. Aí você tem outro jogo da sexta rodada, que é justamente o clássico dos maiorais, com Pablo Alves, Márcio Freire e Tomás Diniz, na arbitragem desse jogo no domingo, às 4 horas. Teremos também Alto Esporte e Botafogo, né? No Almeidão, no domingo, às 5 horas. João Bosco Sátiro, Felipe Messias e Michelson Nóbrega. Essa arbitragem aí para esses 3 jogos, né, do final de semana. E uma situação interessante, viu, Valério? E a gente vai falar rapidinho sobre isso, mas Botalto já foi clássico, né? Hoje, infelizmente, não é, né? Não é mais. Não é mais, por causa que o futebol da Paraíba hoje você para ver, você não consegue ver mais, não vê mais a emoção do futebol. O futebol ficou feio de se ver. O futebol da Paraíba... Por isso a importância desse jogo de domingo, da torcida mostrar a força do futebol daqui de Campinas. A imprensa paraibana, ela está motivando, mas quando chega na hora do jogo, você não consegue ver nada. Eu falando como um torcedor, aquilo que eu estou vendo. Aquilo que eu estou vendo, eu acho que a Paraíba está vendo. Você viveu dentro de campo. Eu estou falando que eu vivi dentro de campo. E quando a gente convida o torcedor a ir a campo, não é só para dar dinheiro à diretoria e pagar ingresso para bancar salário de jogador, não. É justamente para se mostrar presente e ter motivos e ter realmente argumento para cobrar também. Né? Então tem esses dois lados da moeda. Aqui ninguém só vai a campo, né? Como muita gente diz hoje, eu não vou para campo para estar pagando salário de jogador de fora, não deixa nada aqui. Não é assim também. Né? Mas o torcedor tem que saber também que o papel dele não é só pagar ingresso, é cobrar também. Eu achei interessante a expressão, o jeito de Valério, como ele falou. Isso é importante demais, porque ele se sentiu um atleta dentro de campo. E ele hoje está falando que ele é torcedor, mas ele é aquele mesmo atleta que jogou, que dava tudo. E quando ele vê que o time que ele jogou não tem nada dentro de campo,
Aí o cara fica, eu fico também triste, é como eu vou, isso aí é uma cobrança de quem a gente viveu, cobra e já quem pensou o torcedor. também. E como é que um garoto vai assistir um jogo e ele vai se espelhar em quem ali? Tá, então, infelizmente, porque eu tive o prazer, Jaime estava parando, no ano de 80 eu joguei com o Jaime, que era treinador do Flamengo. E ele, quando ele assumiu o Flamengo, eu ouvi uma entrevista dele, ele falando, os caras com 17, 18 anos aqui no Flamengo, os caras já chegam com cabelo de lado, de brinco e tremendo o carrão, não sabe nem cruzar uma bola, desce para a base e vai aprender a fazer fundamento. Então, é isso que a gente aprendeu e quer que essas pessoas façam hoje. Pois é, e a gente falou um pouco sobre a arbitragem, né, que vai ter aí pela primeira vez, como árbitro aqui da Paraíba, o Pablo Alves, ele que é carioca, né, capixaba, porque veio também da federação lá do Espírito Santo. Ele vai apitar um clássico pela primeira vez, o Clássico dos Maiorais, sendo árbitro agora da Federação Paraibana. Mas ele já teve essa experiência, a gente vai conferir agora no nosso material aí preparado pelo Michel Bruno, que ele já teve justamente a experiência de apitar um dos Clássicos dos Maiorais aqui em Campina Grande. Pablo dos Santos Alves é natural do Rio de Janeiro. Tem 38 anos e faz parte do quadro da CBF desde 2005. Em 2011, passou a integrar o quadro de aspirantes da FIFA. Até o ano passado, apitava pela Federação Capixaba. Em 2015, se transferiu para o futebol paraibano. Eu já estava propenso a morar no Nordeste, já estava praticamente morando em Natal e ocorreu o convite, né? E simplesmente aceitei, né? Para mim foi uma honra, porque vim para o futebol paraibano, saindo do futebol capixaba, sendo um vencedor lá, para mim foi uma grande honra, né? E para mim eu aceitei de cara, né? Já gosto de trabalhar aqui no Nordeste. Esta não será a primeira vez que Pablo apitará um clássico dos maiorais. No dia 24 de maio de 2013, ele comandou a partida válida pelas semifinais do estadual. Na ocasião, vitória da Raposa por 1-0. Mesmo assim, foi o Galo quem avançou para a grande decisão daquele ano. No ano em 2013, né, 13 e Campinense, tive essa honra de vir de fora fazer. E agora, feliz, né? Toda vez que eu vim aqui, né, a gente sempre tive amigos aqui. E toda vez que eu vim aqui, sempre era uma honra trabalhar. Eu acho que os jogos aqui, né, na Paraíba tem um clima diferente, as torcidas são mais fanáticas. Isso também empolga o árbitro, né? O árbitro também fica feliz com isso. Em 2015, ele já esteve escalado para várias partidas do campeonato estadual, inclusive já tendo comandado partidas tanto do Galo quanto da Raposa. No próximo domingo, Pablo estará em ação novamente em mais uma edição do Clássico dos Maiorais. O árbitro terá Márcio Freire e Tomás Diniz como auxiliares. Pablo dos Santos Alves já mostra bom entrosamento com o quadro local de arbitragem. O pessoal me deu total apoio. Eu senti um pessoal muito motivado, querendo levar a Paraíba para um outro estágio, onde a Paraíba ficou um pouco afastada dos grandes jogos, da Série B e da Série A. É um pessoal com muita garra. A gente teve contato na pré e a gente trocou muita ideia. Eu vim no intuito de somar e puxar todo mundo. Eu acho que a gente pode se unir e elevar o nível, né? Tirar a Paraíba que tem um futebol bom, mas a arbitragem estava assim, escondida. Pois é, o Pablo, como a gente disse, que vem da Federação Capixaba, é carioca, né, e é do quadro da CBF. Eu acho que vem a somar, mas que também, assim como no futebol que a gente cobra aqui dos jogadores que se valorize quem é da base, né, que a federação tente fomentar, né, justamente o surgimento de novos árbitros e valorizar também outros árbitros aqui da nossa região, do nosso estado. A gente vai fazer o primeiro intervalo, é rapidíssimo. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse bate-papo com essas feras aqui e falar também, lógico, sobre os treinos, as preparações de Galo e Raposa para esse jogo de domingo. Já de volta com esse programa especial para tratar sobre Clássico dos Maiorais, né? Recebendo aqui o Paulinho, ex-zagueiro do Campinense, Mano, ex-jogador do 13 e o Valério, que jogou nas duas equipes. Bem, seria ontem, mas hoje a gente chega ao fim de mais uma série aí, essa série de 3 matérias, intitulada como Clássico dos Maiorais. Nesta sexta-feira, vamos saber como andam as expectativas daqueles que nunca participaram desse, que é apontado como um dos maiores espetáculos do futebol brasileiro.
Em 60 anos de história, certamente muitos jogadores tiveram o gostinho de participar pelo menos uma vez do maior clássico do futebol paraibano. Mas antigamente isso acontecia várias vezes. Os atletas de Galo e Raposa da época possuíam uma identidade com os clubes e os clássicos acabavam virando rotina para eles. Son e Edivaldo Araújo protagonizaram vários duelos aqui no Estádio Amigão. Tudo muito bem memorizado por esta dupla. Nós não lembramos, com certeza, do passado. Porque o passado não é apenas algo para ser esquecido. O passado tem que ser relembrado. O passado é uma base do presente e, digamos assim, até do próprio futuro. E eu lembro muito bem com saudade desse período. Ao sairmos de um túnel, olhar a vibração da torcida do Campinense, em especial a Tora e todo o torcedor de um modo geral, e nós vemos esse estádio cheio e vermos a disputa entre as torcidas, isso passa em nossa cabeça como um filme e dá até para revivermos alguns momentos dos clássicos. Mas e quem nunca teve a oportunidade de jogar um clássico dos maiorais? Aqui no Campinense, por exemplo, e por incrível que pareça, nenhum jogador teve essa oportunidade de jogar um 13 Campinense. Mas o que será que eles estão achando dessa partida de domingo? É um campeonato à parte, é um jogo que movimenta a cidade toda. Campina Grande está movimentando tudo para esse jogo. A gente sabe que é um clássico muito difícil, né? O time já vem empolgado, o adversário vem com boas vitórias, mas se resume tudo num jogo só. A gente não vem num bom momento, mas diante desse clássico, se a gente vencer, as coisas mudam para o nosso lado. Jogador que não sente o frio na barriga, ele pode parar de jogar bola, mas não como antes, como no início da minha carreira, mas hoje com um pouco menos de intensidade, mas sempre bate. Mas isso não é exclusividade apenas dos jogadores rubro-negros. Tem gente no Galo que não vê a hora de conhecer de fato este clássico. Todo mundo fala que é um clássico bom de se jogar, né? E como todos, né? Todos os clássicos são, mas aqui, provavelmente, por ser dois times aqui da mesma cidade e com muita torcida, é um clássico diferente. Como você disse, clássico dos maiorais. Nunca joguei, mas eu tenho certeza que se eu puder jogar e ajudar a equipe aí, vou poder dar o meu melhor aí e a gente sair com os 3 pontos. Recentemente, Júnior Gaúcho esteve no Alto da Bela Vista. Agora será adversário neste confronto. Tive uma passagem no Campinense, particularmente não foi muito boa, porque a gente já não conseguiu os objetivos. E agora aqui no 13, a gente está fazendo uma campanha no estadual muito boa, que a gente vem motivado para esse clássico e espero, juntamente com meus companheiros, fazer uma boa partida e conseguir uma vitória. Mas com certeza o fato mais curioso é do lateral esquerdo Panda. Ele é o único jogador entre as duas equipes que já atuou no jogo 13 Campinense, isso pelo lado da Raposa. Só que desta vez não vai poder enfrentar o ex-clube pelo lado alvinegro. A sensação boa quando você está jogando, está em campo, né? Principalmente quando se trata de um clássico de uma grande rivalidade, 2 grandes torcidas. Mas fico triste por ficar fora, mas faz parte, né? Faz parte da vida, faz parte do campeonato. Então, é ficar na torcida pelos meus companheiros para que eles façam um grande jogo e consigam um belo resultado. Mesmo assim, quem já esteve em campo disputando uma partida como essa, sabe bem o que isso representa para um jogador. 13 Campinense se evolui em um clássico grande, né? Mesma coisa que um São Paulo e Palmeiras, Vasco e Flamengo. Então acho que o jogador que não tiver a motivação extra para jogar um clássico, acho que ele tem que ficar em casa assistindo TV. Pois é muita lembrança, mas também é muita coisa nova, né? Porque a cada história, a cada jogo se escreve, né? E essa questão de... Vocês falavam muito bem aqui sobre essa questão de quem é o time que está melhor de fase naquele jogo, mas às vezes justamente perde a partida, é onde o outro cresce, né? Esse favoritismo que na cabeça de muitos existe, na hora do vamos ver é que se sabe, né? Depois que termina o jogo, é o que a gente, digamos, é onde a gente tem essa resposta, né? Mas a gente vai ouvir um pouco também o pessoal na rua, a gente vai saber, né, dos torcedores o que eles estão esperando desse clássico aí, as emoções, definindo o que é o clássico dos maiorais no quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão. A maior beleza que esse clássico vai trazer é a união das torcidas. Eu não vejo razão nenhuma briga por torcida.
alguém vai ao campo, todos vamos ao campo para ver futebol. Não para ver karatê, boxe. Isso é péssimo para a cidade. Agora, bonito é se todo mundo sai de lá sorrindo, brincando, se abraçando. O perdedor mais triste, o ganhador mais alegre. Mas todos unidos para o bem do futebol, do esporte de Campina Grande e da Paraíba. A importância para a cidade é grandiosa, né? Contanto que não tenha violência entre as torcidas organizadas e que os torcedores vão para campo para torcer pelo seu clube sem violência, né? Para a cidade é muito bom, porque é um clássico, porque o clássico tradicional da Paraíba é 13 Campinense e nunca deixou de ser tradicional. E esse negócio de dizer que é favorito, 13 é favorito, Campinense é favorito, isso não acontece não. O que vai valer é o resultado dentro de campo. Você vê que o Campinense está mal, mas para se levantar, para levantar a moral não está em cima do 13. E o 13 pode reverter também. Está comparado os dois. Não tem nenhum melhor não, todos os dois são iguais. Muito importante, né? Para levar as famílias para os estádios, para ter mais paz no futebol. E não importa quem ganha, quem vença, o que importa é o futebol bem jogado. Né? Pois é, tocou-se num assunto aí importante, não é, Paulinho? Né, que terminou o jogo, perdeu, espera que vai ter outro, né? Você pode ganhar depois. Isso é que é, digamos, a essência do futebol, né? Saber que se só um ganhasse não tinha graça, né? A gente ouviu aí o torcedor dizer uma coisa muito importante, porque hoje você, vamos dizer, mano de um lado ou do outro, a gente termina o jogo, quando a gente termina o jogo, a gente se abraça dentro de campo, o torcedor, aquele que vai quebrar, aquele que vai brigar, ele diz que a gente fez memanada. Não, tem que ser civilizado. E lá no fundamento, hoje quando você estiver assistindo um jogo dos times grandes brasileiros, você não vê mais um jogador subir de cabeça. Vai se bater um escanteio, o cara está agarrado. Agora me diga uma coisa, como é que você consegue cabecear uma bola, você é agarrado com um atacante? Homem com homem. Não existe quatro, isso, né? Fundamento. E jogador, é casado, né? Ainda, né? Jogador, o escanteio ali, o jogador de frente para o escanteio. Como é que você vai ver quem vem de trás? E o outro fundamento, às vezes o cara só tem uma perninha, que já chuta ruim, e os treinadores não procuraram. Na minha época, eu era obrigado a treinar só batendo com a perna esquerda. Por que isso? Para o fundamento. Quando chegava numa hora dentro da área, você não tinha problema de você fazer um gol contra, fazer aquilo. Então, isso é que é o importante. O mais importante hoje também é que a gente tem que começar a base. O Campinense, você começava o campeonato paraibano e campeonato brasileiro, contratava 5, 6, porque ele se contratava goleiro, um zagueiro, meio de campo e um atacante. Já tinha a espinha dorsal já. Você vê como é. Já. Teve um ano que eu comecei jogando e contrataram 4 zagueiros, tudo zagueiro central. Quando terminou o campeonato, terminou jogando sendo campeão. Por quê? Porque os cabas achavam, né? Os cabas achavam que o jogador que vem de fora, ele tinha. Agora, sempre eu tive uma coisa, uma personalidade forte. É por isso que eu não dou para ser treinador. Porque se um dia eu for um treinador, eu estiver escalando um time, e o dirigente dizer que eu escalo outro, eu pego o meu boné e vou embora. É o que acontece com as equipes. Os treinadores, às vezes, perdem jogo, não é porque ele perdeu, não. É porque alguém mandou ele botar. Como ele não tem pulso forte para fazer isso, aí quando ele perde, a cacetada vai para onde? Você pode observar bem mesmo. Tem treinador que fica... que ele não sabe que ele não escalou o time. Porque às vezes tem tanto jogador melhor do que aquele e o outro está jogando porque é do empresário A, do empresário B. Mas isso é importante. O importante é que a partir de domingo vamos viver uma nova etapa. Ninguém constrói um futuro, um presente, sem ter observado o passado. Então, o mais importante é isso. Vocês da imprensa, esse recado vai para vocês da imprensa, é quem tem o dom de fazer as pessoas modificar de ideia. Dizer para a torcida, torcedor não é para ir para campo para torcer, paga seu ingresso. Torcedor não é para campo para, como o rapaz disse, dar karatê, não é para o jogador sair de campo você querer dar no jogador. Isso não pode. No dia que a gente voltar a isso, e se Deus quiser primeiro, ele vai querer, o futebol de Campina Grande e o da Paraíba vai crescer, porque sem torcida não existe futebol. Com certeza. Vamos falar sobre o Campinense aí do Paulinho, né? Que o mistério, o Campinense já foi também do Valério, tem sido aí a palavra de ordem praticamente, definindo aí a reta final de preparação da Raposa para encarar o 13 domingo. E as dúvidas parecem persistir sobre
quem entrará em campo, pelo menos na cabeça do torcedor. Já o Francisco Diá preferiu desviar um pouco o foco sobre a pressão que o time vem passando, usando do bom humor e também uma pitada de ironia. Enquanto uns mostravam tranquilidade sem nem perceber o tempo passar, outros mostravam ansiedade, aguardando o final do treino do Campinense no Estádio Amigão, que desta vez foi com portões fechados para a imprensa. Resolvemos fazer um treino fechado para no jogo tentar colocar alguma surpresa, né? E a gente sabe que é um jogo que tem uma rivalidade maior, um jogo muito disputado. Então nossa equipe foi vista muitas vezes pelo treinador adversário. Então vamos fazer uma surpresa, vamos com uma equipe totalmente modificada. Mas teve jogador que deixou escapar um pouquinho do que foi pedido pelo técnico durante o treino desta tarde. Foi trabalhado mais posse de bola, né? Ele fez um coletivo pronto aí para o jogo. Ele pediu mais posse de bola, mais chegada ali no ataque para tentar surpreender a equipe do 13. Vindo de resultados negativos, o jogo contra o Galo está sendo encarado pelos raposeiros como de vida ou morte, já que uma derrota para o maior rival pode mudar muita coisa no alto da Bela Vista. Sempre procuro, né, trabalhar independente de pressão ou não, sempre procuro entrar em campo e fazer o melhor, né? O melhor da minha parte, o melhor para os meus companheiros, o melhor para o clube. Então, cobrança vai existir, com certeza, né? Por se tratar de uma equipe grande como o Campinense. Então, a gente que almeja chegar em clube maiores, né? Que almeja disputar a Série A, a Série B, com certeza eu acho que não vai atrapalhar não esse momento de pressão aí. É claro que a gente vem de 2 resultados ruins, 2 resultados negativos, né? Somamos ponto em casa, né? Deixamos de somar 5 pontos em casa. Mas agora a gente tem que estar focado no clássico, né? Esquecer o que passou e focar no clássico para conseguir chegar domingo, desempenhar um bom papel, desempenhar um bom jogo e conseguir o objetivo, que é os 3 pontos. Mas será que a pressão por uma vitória em cima do 13 vem mexendo com a cabeça do técnico Francisco Diá? Eu já nasci com pressão. Quando eu escolhi a profissão de treinador, é porque a gente sabe da pressão que existe. Não foi assim, foi todos os clubes que eu já passei ao longo de 20 anos de carreira, né? E treinador vive de resultado, né? Eu não quero desculpar dificuldade. O torcedor não quer saber se tem dificuldade de contusão, se o jogador não foi regularizado. Quando perde, o culpado é o treinador. E eu assumo minha responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. Eu tenho encontrado dificuldades, mas eu chamo a responsabilidade para o meu lado. Se a diretoria estiver satisfeita com o meu trabalho, continua. Se não tiver, a gente vive sempre com pressão. Se eu não quisesse trabalhar com pressão, eu tinha formado em jornalismo um advogado. Isso é porque vocês não viram qual foi a escalação que o comandante passou para a imprensa no momento da coletiva da tarde. Primeiro, 1 é o goleiro, 2 é o lateral direito, 3 é o zagueiro central, 4 é o lateral esquerdo. Eu acho que o 5 é o médio volante, 2 meia, um com a 10, outro com a 8. Esse é o time que começa. Pois é, pessoal. E pelas informações dadas à imprensa, o bom humor de sempre, Diá mostrou mais uma vez que, como um jornalista, Dari era um ótimo treinador de futebol. Cada um no seu devido espaço, né? Cada um na sua profissão. Eu também, se não quisesse trabalhar com pressão, porque a gente trabalha com pressão aqui, acho que advogado trabalha com pressão também, né? E o treinador de futebol precisa do jornalista, né? Como precisa de advogado muitas vezes, né? A gente sabe muito bem. Mas tudo bem, cada um no seu quadrado, como diria o outro aí. Já para as bandas do São José, mistérios pelo menos não fazem parte aí da rotina do 13, mas dúvidas o Everton Goiano parece também ter. A semana passou rápido. Praticamente em um piscar de olhos, a vitória contra o Botafogo ficou no passado. E chegou o clássico dos maiorais. O que seria mais importante de agora até o momento do jogo? Eu acho que é tranquilidade, né? Eu acho que entrar ligado, eu acho que é um jogo diferente, um jogo onde o nosso torcedor cobra mais do que até o próprio título, né? Eu acho que é um jogo especial e a gente está preparado aí, espero que a gente possa fazer um grande jogo. Com o desfalque de Panda confirmado por suspensão ao longo dos últimos dias, surgiram outras dúvidas. A principal delas em relação às condições de jogo do atacante Fabrício Ceará. David Modesto treinou normalmente. Mesmo assim, também vai passar por avaliações clínicas. Voltou a treinar hoje, David Modesto, né? Aí depende mais do departamento médico do que a comissão técnica. A gente espera poder contar com todos, né? Tem um Fabrício também que não trabalhou essa semana. O fisioterapeuta está
tomando todas as atitudes, né, juntamente com o departamento médico. Na realidade, a gente espera poder contar com todos. A gente só sabe, por enquanto, descartado só o Panda. Pelo que se viu no treinamento desta sexta-feira, o lateral direito David Modesto deve ter condições de jogo. Na esquerda, Técio tem grandes chances de estar em campo na vaga de Panda. Caso Fabrício Ceará seja vetado pelo departamento médico, Conrado é a opção mais clara para o ataque. Muito importante agora descansar, focar naquilo que tem que fazer dentro de campo. E o que o professor já passou para a gente está ciente que tem que fazer. Então agora essa ansiedade até domingo vai acontecer, é normal. E espero fazer um bom jogo, todas as nossas equipes saírem vitoriosas. Clássico dos maiorais, jogo onde tudo pode acontecer. Quando a bola está rolando, pouco importa quem está em momento melhor ou pior. Favoritismo? Nesse caso, Everton Goiano se apega em dados que considera reais para apontá-lo. Se tivesse investido mais, eu não tiraria o favoritismo. Aí sim eu falava que o 13 teria esse real favoritismo. Eu estou falando o que está acontecendo na realidade. Quem investiu mais no futebol paraibano para 2015, primeiro foi o Botafogo, depois o Campinense, né? E me parece que a gente passa a ser o terceiro aí. Pois é, o pessoal aí, o presidente do Campinense já jogou favoritismo para um lado, o pessoal do 13 passa para o outro. Isso é clássico, é um clássico que começa muito antes da bola rolar, né, Paulinho? Agradecendo pela sua presença aqui, a gente sabe que o tempo acaba sendo pouco, mas oportunidades não vão faltar. Obrigado. Bem, primeiramente, agradecer a vocês por essa oportunidade. E tempo de televisão é ouro, de ouro é dinheiro. Então, só quero pedir às torcidas de 13 Campinense que ela vá para campo com o sentido de torcer. Porque se elas fizerem isso, a partir do próximo jogo 13 Campinense, estarem mais 10 torcedores. Eu, meus meninos e mais meus netos. Porque a coisa mais triste é você levar um filho para o campo e o filho ficar traumatizado dentro de campo. Então, um recado para vocês, torcedor 13 Campinense. Quem ganhar, tudo bem. Quem perder, tudo bem. Mas seja uma coisa, vá para campo a torcer, esqueça, deixe para querer lutar numa academia, outra coisa. E a outra coisa ainda mais, quando sair de campo, vocês se direcionem para casa, porque eu tenho minha família, você tem a família, seus pais estão esperando os jovens que vão. Então esse é o segredo, vá para campo a torcer, torça e deixe que os atletas façam o show. O show é dos atletas e vocês são as pessoas que vão aplaudir. Eu vou fazer isso também, vou levar meu neto pela primeira vez, que é raposeiro. Então, que Deus abençoe esse pessoal, né? Com certeza, Paulinho. Obrigado. E tá falando quem entende do assunto sobre show aí, viu? Como Mano. Mano, obrigado pela participação também. Mais uma vez, Rovares, obrigado. E muito interessante esse assunto. Você vinha até aqui falar de um clássico de 13 Campinense, que antes de cada partida, um mês antes, já começa a mexer com a cidade. Eu acho que o torcedor de 13 de Campinense tem que ir a campo, tem que prestigiar seus clubes, porque às vezes faz bastante tempo que eu não vou e eu estou pensando em esse jogo, porque às vezes, infelizmente, a gente vê algumas pessoas para se desculpar, porque se perder cai, porque infelizmente o cara tem que ter pulso, tem que ser treinador e dizer eu vou montar a equipe desse jeito e se perder tchau. Treina hoje um clube aqui, amanhã treina outro. E às vezes você mistura as bolas e atinge profissionais como pessoas profissionais da imprensa. E eu acho que não é por aí. Eu acho que o mais importante é esse jogo de domingo entre 13 Campinenses, que não vai ser, nem é o primeiro, nem vai ser o último. Eu acho que é uma coisa que mexe muito. E cada torcedor de cada clube que vá a campo, que evite a violência, porque isso não leva a nada. E obrigado, Rovares, pela presença. Eu que agradeço, Valério. Obrigado também, em rever você, eu agradeço também, e você pode passar um recado duplo aí, né? Jogando os dois. Eu vivi esse momento, né? Tanto jogar, fiz raiva um, depois fui dar alegria a outro, depois fiz raiva um e fui dar alegria a outro também, né? Da mesma forma. Quero agradecer por essa oportunidade que você está nos dando para a gente se expressar a nossa carreira e dizer que o Campinense, por isso que o Campinense não tem posse de bola, não tem nada, por causa disso aí mesmo, uma atitude do treinador do Campinense como liderança. É o que passa. A gente vê isso aí mesmo. O futebol da Paraíba tem que melhorar, e a melhora da futebol da Paraíba, como eu sempre falei, é a base. Se a base não tiver, também não tem o futebol, tá certo? E viver que 13 Campinense vive, sempre viveu esse clássico maiorais. Eu vivi esses dois clássicos,
peço aos torcedores que vá para campo, porque antigamente, né, no nosso tempo, não tão antigamente como eu, mas mais antigamente do que Paulinho, vivia mais na aposta, na gozação, de brincar, né, numa quarta-feira, no domingo, e aí era o contrário. Foi 13 Campinense, cresceu em torcida, em ir a campo, mas pela gozação. Hoje não, gente, tem essa mentalidade, perdeu, né? ganhou, e dia que se segue, amanhã é dia de trabalho, é dia de luta, tá certo? Quero agradecer, tá certo? Por essa oportunidade, mais uma vez, esse goleirinho mão de papa, que é Gustavo, né? Você não sabe, o Gustavo é goleiro, um goleiro mais ou menos, e agradecer a toda a Paraíba, toda a torcida que eu amo de 13 Campinense. O patrimônio de 13 Campinense são vocês, torcedores, e fiscalize seus times de perto, fiscalize e cobre, porque você paga o seu ingresso e vai em frente, porque 13 Campinense é um dos patrimônios que Campina Grande tem. Com certeza, né? E o patrimônio do Valério são 2 filhas, uma 13 anos e uma raposeira, né? A gente vai contar essa história em outro momento. Pessoal, muito obrigado a todos. Domingo, todo mundo no Clássico, todo mundo no Amigão, para a gente mostrar o valor do futebol de Campina Grande. Até mais.